Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse nosso 25º estudo bíblico, caminhando para a conclusão do livro dos Atos dos Apóstolos. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Incrível é a tua sabedoria. Meu Deus, a tua sabedoria é infalível. Insondáveis são as tuas decisões. Impenetráveis os teus caminhos. Quem poderá compreender teu pensamento? Quem foi teu conselheiro? Quem te emprestou alguma coisa para que tenhas algo a devolver? Todas as coisas provêm de ti. Por meio de ti tudo ganha vida. Em ti tudo tem um objetivo. Tudo o que tenho recebi de ti. Tudo o que sou é decidido por ti. Quero louvar-te e bendizer-te agora e para sempre. Amém. Pois bem, meus irmãos, até agora nós caminhamos por mais de 20 capítulos desse livro dos Atos dos Apóstolos e a nossa história, ela passa pela história da igreja. Ou melhor, é a história da consolidação da igreja. Se recordam daquele primeiro momento em que a nossa atenção ela ficava focada em Jerusalém? O livro dos Atos dos Apóstolos foi escrito por São Lucas numa espécie de descrição daquilo que aconteceu, né, ao longo dos primeiros anos ali, né, na igreja nascente. De modo que ela começa em Jerusalém, tem o protagonismo de Pedro. Depois ela começa a se expandir e chega até o anúncio, a evangelização aos gentios. E depois ela continua uma narração a respeito da pregação e do anúncio de São Paulo, de modo que o evangelho ele vai chegar a todos os povos, todas as nações, inclusive a gente viu quando o evangelho chega na Europa, né? E assim por diante. No entanto, nós chegamos agora no 21º capítulo em que São Paulo havia feito, né, uma de suas viagens e ele está voltando para Jerusalém. Nós vamos hoje caminhar por alguns capítulos com uma trama um pouco curiosa. São Paulo ele volta para Jerusalém, mas acontece que a perseguição ela já existia. A gente sabe que São Paulo fugiu de várias cidades, não é mesmo? É exatamente porque, como perseguiram a Cristo, estavam também perseguindo a Paulo. Acontece que agora São Paulo vai ter um julgamento um tanto mais complexo, né, que o de Jesus. São Paulo ele tem uma história muito curiosa, né? E a gente vai percebendo aqui como que isso influencia. Então hoje nós vamos ver que em alguns capítulos ele vai novamente dar testemunho, né, da sua conversão. Nós vamos ver pelo menos mais dois relatos, né, da sua vocação e nós vamos até o capítulo 26. Do capítulo 21 até o capítulo 26, a trama é essa. São Paulo sendo perseguido por judeus, buscando se defender, e acontece que essa história toda ela se desenrola aí e dura mais de 2 anos, né? É algo curioso, até que ele consiga realmente fazer a viagem para Roma, porque ele vai ser julgado lá em Roma por César. E aí no capítulo 27, quando ele chega a Roma, ou melhor, no capítulo 27 e 28, em que narra essa viagem para Roma, nós sabemos que é a conclusão, porque o sexto livro, né, do Novo Testamento é a carta aos Romanos, tá certo? Então, de alguma maneira, nós já vemos aí como que o Novo Testamento vai continuar nesse sentido de ser as epístolas de São Paulo. Ok, eu faço essa primeira introdução para que nós tenhamos em vista que esses capítulos de hoje, eles vão nos recordar alguns personagens bíblicos, mas eu gostaria que nós reparássemos principalmente
evidentemente, a respeito de Jesus Cristo, mas também de São João Batista. Nós vamos vendo que o testemunho da verdade, ele custa caro para esses homens, né? Ele custa caro da mesma maneira que nós podemos perceber que São João Batista, por fidelidade, acabou literalmente perdendo a cabeça, né? Quando Herodíades ele pediu, né? Ou melhor, pediu a Herodes a cabeça de João, ou Jesus que foi crucificado, ou todos os outros apóstolos, como vemos, né? Como Santo André, que celebrávamos esses dias, o seu martírio foi colocado numa cruz. Enfim, a fidelidade, a verdade, né, custa caro, mas esse processo, essa caminhada em direção à cruz, lá no Evangelho de São Lucas, quando Cristo começa a caminhar em direção ao Calvário, essa subida a Jerusalém, é no capítulo 9, ou seja, está bem no início. A maior parte do Evangelho, praticamente, é uma caminhada de Jesus rumo ao Calvário. Isso no Evangelho de São Lucas. Aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, também escrito por São Lucas, são muitos os capítulos a respeito de São Paulo, justamente como que caminhando em direção ao Calvário. A gente sabe que ele vai ser condenado e vai ser realmente executado em Roma. Enfim, a gente deixa de lado um pouquinho, mas para ter em vista esse parâmetro de compreensão, tá certo? Vamos lá, capítulo 21. Nesse capítulo 21, São Paulo ele está fazendo aquela viagem que eu dizia, né? Ele já tinha ido evangelizar, ele tinha chegado até na Grécia, a gente sabe, para lá da Macedônia. Ele tinha chegado então na Europa e está retornando, passando por várias cidades, até chegar em Jerusalém. Enfim, aqui Lucas vai dizer, né? Quando chegou o momento de partirmos, separamos deles e navegamos diretamente para a ilha de Cós, depois para Rhodes, depois para Pátara. Então, eles foram no navio até Fenícia, atravessaram a Fenícia e chegaram a Chipre. Depois eles continuaram até a Síria, né, em direção à Síria. Eles vão desembarcar em Tiro. E ali eles encontram alguns discípulos, né? Movidos pelo Espírito, os discípulos diziam ao Paulo que não subisse a Jerusalém. Olha, versículo 4. É curioso a gente perceber como que a providência divina vai agindo em tudo isso. De maneira que, de todo esse mal que é o sofrimento que São Paulo passa, Deus tira um bem imenso, né? E essa caminhada do martírio de São Paulo, ela é muito semelhante à caminhada de Cristo. Exatamente como quando Pedro diz, né, Senhor, que isso não te aconteça, nós poderíamos entender que os amigos de São Paulo, né, aqueles irmãos que ele vai encontrando em cada uma dessas comunidades, diz, São Paulo, que isso não te aconteça, né? Ou melhor, Paulo, que isso não te aconteça. No entanto, aqui o autor vai colocar movidos pelo Espírito. Então, nós podemos perceber que, de alguma maneira, eles não queriam ser pedra de de tropeço para Paulo, do tipo que faria com que ele abandonasse essa dor. Mas antes, eles de alguma maneira, nessa interpelação, né, faziam com que Paulo ele verdadeiramente decidisse: não, eu vou, mesmo que eu tenha que dar a vida, além de ser preso, né? Que a gente vai ver aqui, olha. Continua. Então eles ficaram ali em Tiro um tempo, eles vão continuar, né? Eles vão se despedir. É semelhante ao que a gente tinha visto, né, no capítulo 20, em que aquele pessoal em Éfeso estava se despedindo dele, né? Ok. Então eles continuam a viagem e vão até a Ptolemaida. Então, aí eles também cumprimentam outros irmãos. Olha, São Paulo vai revendo todos aqueles que ele já tinha pregado. Eles ficam depois mais um dia, partem, né, para Cesareia. Ali eles vão ficar na casa de Filipe, que era um dos 7.
Um dos 7, então, ele era um daqueles diáconos que foram ordenados ao lado de Santo Estevão, nosso primeiro mártir, né? Santo Estevão. Aí ele continua. Depois ele vai chegar até a Judéia e vai aparecer um profeta, Ágabo. Ágabo era um profeta que conhecia Filipe, provavelmente. E aqui o autor vai dizer que Filipe tinha 4 filhas que também eram profetisas, né? Também profetizavam. Olha o que o profeta vai dizer para Paulo. Ele pega o cinto de Paulo e amarra nos próprios pés e nas próprias mãos, como sinal daquilo que aconteceria com Paulo. Isso é o que diz o Espírito Santo. O homem a quem pertence este cinto será amarrado deste modo pelos judeus em Jerusalém e será entregue na mão dos gentios. Ou seja, isso aqui é uma profecia do martírio de São Paulo, ou melhor, do início do processo, porque a gente sabe que vai demorar alguns anos. Mas então, ele está dizendo exatamente: olha, Paulo, se for para Jerusalém, cuidado, né? Pode ser que lá eles te prendam. Mas São Paulo, ele está resignado, né? Obstinado mesmo, ele diz: o que estás fazendo, chorando e afligindo meu coração? Eu estou pronto não somente a ser preso, mas até a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha a fé desse homem, olha a fidelidade, olha a coragem, a ousadia, né? E aí São Lucas vai dizer: não conseguimos convencê-lo. Então desistimos dizendo: seja o que Deus quiser. Ou melhor, seja feita a vontade do Senhor. Olha a situação, meus irmãos. O profeta veio, alertou São Paulo. É muito perigoso para você ir para Jerusalém. Eu gostaria que a gente olhasse um pouco para a nossa vida e pensássemos: quantas vezes nós poderíamos ter seguido em frente com uma decisão, mas somos tentados a pensar humanamente. Essa é a tentação que foi motivo para São Pedro ser corrigido, né, por Cristo. Vai para trás, Satanás. Olha, São Pedro ele estava pensando como os homens, quando não queria que Jesus fosse até a cruz. O que isso significa? Nós poderíamos humanamente pensar o seguinte: nossa, mas São Paulo é um grande pregador. Ele poderia ir para outras cidades, concorda? Ele poderia continuar essa missão de pregação, ele poderia inclusive ir até mais adiante na Europa, né? E chegar até Roma mesmo. A gente poderia humanamente dizer: olha, vai para qualquer lugar na face da terra, Paulo, mas não pisa em Jerusalém, né? Não pisa. Aqueles homens, eles com certeza diziam isso. Mas, no entanto, aqui começa uma prova tremenda da conversão de São Paulo, né? De uma conversão de vida mesmo, de uma santificação. Ele não se importa mais, ele não se apega mais às coisas desse mundo, né? De alguma maneira, ele é livre o bastante para, com sinceridade, diante de todos aqueles irmãos, saber que quem realiza a obra não é ele, mas é o próprio Deus. E que mesmo ele fosse custar a vida, ele sabia. Ele sabia que morrer por Cristo valeria mais do que pregar o Evangelho em toda a face da terra. Aqui existe uma loucura. A loucura é exatamente que faz com que, ainda hoje, uma multidão de homens e mulheres não se convertam a Cristo. É a loucura de olharmos para a cruz e não percebemos nela um sinal de salvação, mas percebemos antes um escândalo. Exatamente como o mundo olha para a cruz e não reconhece ali uma vitória. Pelo contrário, parece encontrar naquele madeiro a tragédia de um homem que veio libertar um povo, mas foi condenado à morte. Para o mundo, a cruz é uma loucura, porque ela, antes de nos dar notícia de uma salvação, ela nos dá notícia do fracasso. Exatamente isso que, aos nossos olhos, pode parecer ver um homem pregado na madeira de uma cruz, tendo sido condenado injustamente
e tendo derramado o próprio sangue, sendo ele inocente. Então nós vemos ali que haveria um fracasso, haveria a vitória do mal sobre o bem. Essa é a maneira humana de pensarmos. Por outro lado, nós poderíamos fazer com Paulo, com João Batista, com Pedro, com o próprio Cristo, um salto na fé. São Francisco, certa vez, ele, em uma história, né, com o Frei Leão, seu amigo, ele refletia a respeito do que é a perfeita alegria. E nessa ocasião, ele questionava o Frei Leão, o que é a perfeita alegria? E ele vai colocando várias hipóteses, né? Ah, se nós evangelizássemos até os confins da terra, se nós convertêssemos multidões, se pelas nossas ações surdos ouvissem, cegos enxergassem, os paralíticos andassem, se pelas nossas ações e pela nossa palavra os demônios fossem expulsos, ainda assim não é a perfeita alegria. Mesmo se falássemos todas as línguas, mesmo se fôssemos capazes de converter nações inteiras a Cristo, ainda assim não é a perfeita alegria. Olha, São Francisco disse de uma multidão de coisas boas. Nada disso é lícito, né? Converter, curar, libertar, anunciar o evangelho. Mas ele diz ainda não é a perfeita alegria. Eu vou deixar o convite para vocês depois pesquisarem. Existe inclusive em canção essa história. A perfeita alegria, São Francisco de Assis. A moral da história é que depois de tudo isso, né? Eu não vou deixar aqui os detalhes, porque vocês podem pesquisar lá na música, porque é muito bonito. Mas a moral da história é que São Francisco vai chegar à conclusão: olha, a perfeita alegria está em conformar a minha vontade com a vontade de Deus. Isso aqui é a perfeita alegria. Então, Cairo, o que isso acontece na prática? Olha, acontece que se for a vontade de Deus que eu perca a voz e não possa evangelizar ninguém, se eu me satisfaço na vontade de Deus, eu alcanço a perfeita alegria. Se a vontade de Deus for que São Paulo, por exemplo, seja perseguido, isso não significa um fracasso, mas pode, pelo contrário, ser fonte de uma multidão de graças para a igreja. E é exatamente isso que acontece, porque se nós olharmos para o exemplo de São Francisco Xavier, né, que foi lá pregar e converteu, né, milhares e milhares de japoneses, por exemplo, né, São Francisco Xavier, um jesuíta, viveu no século XVI, né, foi companheiro de Santo Inácio de Loyola, ele morreu com 40 e poucos anos. Aquele homem tinha consumido todas as energias por Cristo, para evangelizar, mas ele acabou falecendo com uma doença. Nós poderíamos humanamente pensar: e se esse homem houvesse vivido mais 20 anos, mais 30 anos, mais 40 anos? Que bem tremendo ele não haveria feito, até chegado à China, por exemplo, que era o seu desejo? Que bem imenso ele não poderia ter feito. Isso nós pensamos humanamente. Enquanto que, se olharmos do ponto de vista de Deus, aquilo que acontece com São Francisco Xavier, né, de todo o sofrimento que ele passa, e morrendo ainda novo, né, se pudéssemos pensar, não significa fracasso, mas antes a entrada dele no céu. E aí é o salto da fé. Podemos ter certeza, se cremos que no céu esses santos eles podem fazer muito mais por nós aqui na terra. Não é verdade? Enfim, a gente continua então percebendo isso que São Paulo passa. Agora ele vai lá em Jerusalém, né? Ele chega lá, ele vai ser recebido com uma imensa alegria pelos irmãos. Imaginem que já havia alguns muitos meses, né? Alguns muitos meses que ele tinha passado por lá. Ele vai se encontrar com São Tiago Menor.
Tanto que nós já havíamos visto o martírio de São Tiago Maior, lá no capítulo 12. São Tiago Maior tinha sido martirizado, São Pedro tinha sido libertado. Enfim, agora é São Tiago Menor. Então ele vai, se encontra com São Tiago e vai falar de todas as maravilhas que foi a conversão dos gentios. Mas aqui São Tiago já vai alertar Paulo: olha, tem uma galera aí, né? A gente sabe, Jerusalém é o quê? Capital do judaísmo. Jerusalém, onde ficava o templo, tá certo? Então, tinham muitos judeus. A gente sabe exatamente. Toda vez que aparece judeus na história, aparece problema. A gente viu isso no livro inteiro, né? Os judeus, eles sempre davam mais trabalho para Paulo, até que ele, uma hora, fala: não, não vou pregar mais em sinagoga, vou pregar para os gentios, porque eles ainda precisam. Aqui vai acontecer isso. Olha, o Tiago vai dizer: Paulo, né? O pessoal tá falando aí que você rejeitou completamente a lei e tá declaradamente contra Moisés. Tá falando para os gentios e é para o povo abandonar Moisés. Está lá no versículo 21, capítulo 21. Aí São Paulo ele vai tentar mostrar que não era bem assim, né? Ele inclusive vai no templo com uns 4 homens que iam fazer a purificação, né? Porque eles tinham uma promessa. 4 homens, versículo 23. Então ele vai lá e todo judeu que fosse sensato ia perceber: olha, parece que São Paulo não é tão radical assim, como eles estavam comentando. Parece que ele conserva, assim, uma piedade, uma devoção em relação a Moisés. Isso aqui para eles é essencial, né? A gente recorda de Moisés, a gente recorda do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o essencial, é a Torá, né? É o livro mestre dos judeus. Enfim, o que acontece é que, independente disso tudo, os judeus vão criar uma confusão. E depois que aparece essa confusão em Jerusalém, opa, perdão. Depois que começa a confusão em Jerusalém, vocês podem recordar direitinho. Já viram aqueles filmes de Jesus? Pelo menos aquele filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Retrata muito bem quando Jesus ele depois de ter sofrido lá no Morro das Oliveiras, né, vai ser capturado ali pelos guardas, né, enfim, vai acontecer aquele processo todo, né, da condenação de Cristo. Se recordam daquelas cenas? Um tumulto imenso, uma multidão, uma confusão terrível, ninguém entende nada, a ponto que os guardas têm que vir tentar defender Cristo. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Olha, versículo 27. Quando os 7 dias estavam chegando ao fim, aquela promessa que eu tinha dito dos 4 homens ali em São Paulo. Os judeus da Ásia perceberam que Paulo estava no templo. Problema: o judeu percebeu que Paulo estava no templo. Eles já tinham uma raiva tremenda de Paulo. A gente sabe que quantas vezes eles perseguiram Paulo em outras cidades. Se recordam? Ele teve que sair fugindo de uma cidade para outra. Então, Paulo está no templo. É a oportunidade que eles queriam para prender. Então eles amotinaram toda a multidão e agarraram. Eles gritavam: Israelitas, socorro! Este é o homem que anda ensinando a todos e por toda parte contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Além disso, ele trouxe gregos para dentro do templo, profanando este lugar. Não, São Paulo não trouxe grego para dentro do templo. Tinha lá o Trófimo, né, que era um grego que estava com ele, mas não entrou no templo. Enfim, eles não querem saber a verdade. Eles querem apenas condenar São Paulo. Então a cidade toda ficou agitada. Eles apoderaram-se de Paulo, arrastaram para fora e começaram a espancá-lo, né? Eles já estavam prontos para matá-lo, até que o comandante da corte ficou sabendo que Jerusalém estava aquele furdunço, né? Aquela bagunça, e ele vai, né? Com soldados e oficiais investir contra os manifestantes. Então, eles conseguem fazer eles pararem de bater em São Paulo, né? E aí, eles tomam São Paulo
e vão prendê-lo com 2 correntes. Aí eles perguntam o que ele tinha feito, por que a multidão estava fazendo aquilo tudo, mas só que por conta do tumulto, o comandante não conseguia informação segura, eles vão levar Paulo lá para a fortaleza. E nisso, né, os soldados precisam carregar São Paulo por conta da multidão, né? O povo estava seguindo ele em massa, gritando a morte com ele, né? É exatamente como aconteceu com Cristo. Crucifica, crucifica. Eles queriam a morte de São Paulo. O que acontece é que Paulo, quando ele está lá na fortaleza, ele pede para falar. E agora, né, ele vai dizer: Eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Agora peço-te, deixa-te me falar ao povo. Então, ele vai e se dirige ao povo hebreu na língua hebraica. Ou melhor, ele se dirige à língua hebraica no aramaico, tá certo? Então, ele começa a falar para o povo. Olha que São Paulo é uma pessoa muito curiosa. Vamos lá. Ele era judeu, primeiro, discípulo de Gamaliel, a gente vai ver isso lá na frente, do partido dos fariseus, então ele era bem instruído na lei, mas ele também era cidadão romano de nascimento, né, porque ele era de Tarso, e além disso, ele se torna cristão. São Paulo, ele só nele ele consegue reunir uma multidão de realidades, né? O judaísmo, o cristianismo, a cidadania romana, é tudo. E isso que vai render esses, pelo menos 5 capítulos aqui de dificuldade nesse processo de julgamento. Mas, enfim, ele começa a falar em aramaico porque ele vai falar para aquele povo judeu a conversão dele. Então, capítulo 22, a autodefesa de Paulo e o segundo relato de sua vocação. Ele vai contar toda aquela história que nós já havíamos visto lá no capítulo 9. No capítulo 9 a gente tinha escutado o primeiro relato, né, da conversão de São Paulo, quando no capítulo 9, versículo 4 diz, né, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem está perseguindo. Então, no capítulo 9 a gente viu a narração da conversão, agora no capítulo 22 ele vai virar para aquela multidão em Jerusalém e vai contar toda a história. Ele vai contar tudo. Ele vai contar quem ele é, né, como discípulo de Gamaliel, que eu disse. Vai falar que perseguia os adeptos do caminho, né, os cristãos. Depois ele vai dizer que estava caminhando ali na direção de Damasco e ele cai por terra, encontra Jesus. Toda a revelação que Deus faz para ele, né, de como que foi quando ele chegou lá em Ananias. Você acorda que eu tinha insistido a respeito de Ananias, que é um instrumento poderoso, né, para que Paulo se convertesse, vai ser batizado, enfim. Versículo 22 para contar isso tudo. E ele conclui no versículo 21, capítulo 22, dizendo: Vai, é para longe, para os gentios que eu te enviarei. Ok, então Paulo contou toda a história. Aí você pensa, então agora os judeus se converteriam. Eles iam ver que ele está falando a verdade, ele não está com uma intenção. Não. Quem já tinha se convertido, tinha se convertido. Quem não, com o coração endurecido, se torna cada vez mais duro. É sempre assim. Jesus, os apóstolos, né, os discípulos. Mas mestre, por que o senhor fala em parábola? Olha, porque se eu falar abertamente, o coração de quem já está com o coração fechado vai só ficar mais endurecido. Não tem jeito, né? Eu preciso falar em parábola porque assim, de alguma maneira, eu posso desarmar ele. Porque São Paulo disse isso tudo e aí, versículo 22, os judeus escutaram Paulo até este ponto, mas então começaram a gritar. De tudo aquilo que Paulo falou, se eles não acreditaram ainda, eles não vão acreditar mais. Eles dizem, né? Tira da terra esse indivíduo, ele não deve ficar vivo. Ou seja, o ódio deles só cresceu.
e gritavam, rasgavam os mantos e lançavam poeira para o alto. É um tumulto assim, sem comparação. Aí o comandante ele vai mandar recolher Paulo de novo para a fortaleza, né, e vai mandar que eles o interroguem sobre açoites. Não, pode questionar ele mesmo, porque para estar acontecendo isso tudo tem que ter alguma coisa muito séria, né? O comandante não estava entendendo nada. O que acontece é que depois que eles estavam lá amarrando Paulo, né? Ele vai dizer: é permitido a vós açoitar um cidadão romano sem ter sido julgado? Pronto. Para os judeus ele tinha dito: olha, eu sou judeu, como vocês. Eu sei a lei e eu conheço bem a história do povo de Israel. Primeira coisa. Segundo, ele vai dizer para o comandante: eu sou romano, sou cidadão romano. E aí, quando ele fala isso, o negócio fica uma loucura, né? Porque o comandante vai virar para ele e falar: mas você é romano mesmo? Eu gastei uma fortuna, gastei muito dinheiro para comprar esse título. Aí São Paulo. Eu sou de nascença. E nessa situação toda, o comandante fica completamente desorientado ali, né? Então, o comandante fica até com medo, né? E porque não sabia que São Paulo era cidadão romano e tinha acorrentado ele. Mas enfim, o que acontece é que o comandante vai soltar ele e vai mandar reunir os sumos sacerdotes e o sinédrio e vai levar Paulo até lá para realmente ver o que são as acusações. O comandante está tentando entender até agora. E aí, São Paulo vai ser colocado lá no Sinédrio e ele vai dizer o seguinte: olha, capítulo 23. Irmãos, até hoje eu me comportei diante de Deus em perfeita boa consciência. Agora, versículo 2: o sumo sacerdote Ananias, porém, ordenou aos que estavam perto que lhe batessem na boca. Olha como que Paulo ele é incisivo, né? Então Paulo lhe disse: Deus vai ferir-te, parede caiada. Tu sentas para julgar-me segundo a lei e, violando a lei, ordena que me batam. Aí, olha, quem estava ali perto vai dizer: estás insultando um sumo sacerdote de Deus? Aí Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que este é um sumo sacerdote, é o sumo sacerdote, né? Então Paulo diz isso, né? Mas por ser um sumo sacerdote, ele não sabia, ele, ele não continua ali naquela, como que, naquele desrespeito, né? Mesmo que tenha razão, ele ainda aceita, né? Se, se retratar, por assim dizer, né? Beleza. Ele vai continuar e vai dizer o seguinte: irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Eu estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Pronto, bastou. Irmãos, eles estavam falando para quem? Para judeus. Então, tinham fariseus que acreditam na ressurreição dos mortos e tinham os saduceus. Os saduceus não acreditam na ressurreição dos mortos. A hora que ele disse isso, olha, eu estou sendo julgado porque eu acredito na ressurreição dos mortos, e ele não estava errado, porque ele estava falando isso, e principalmente a respeito de Cristo, vai virar um tumulto pior ainda. Agora é judeu contra judeu, né? Ficou dividido aquele povo ali, né? Tanto que alguns do partido dos fariseus vão dizer: olha, a gente não está encontrando mal nenhum nele. Como quem diz, né? Não, não, parece que teve um mal entendido, ele não é tão ruim assim, não. Tá certo? Mas aí o comandante vê aquela bagunça toda, né? Versículo 10. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem para tirá-lo do meio deles e devolvê-lo à fortaleza. Então ele viu que não deu para tirar conclusão nenhuma, vai com Paulo para a fortaleza
E no dia seguinte, São Paulo vai ter uma revelação, né? O Senhor, ele vai dizer: tem confiança. Assim como deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que sejas minha testemunha também em Roma. Olha aqui, a gente sabe que tinham 4 cidades importantíssimas lá naquele período: Roma, Jerusalém, Antioquia e Alexandria. A gente já viu que São Paulo passou por Antioquia, já passou por Jerusalém, Alexandria no Egito, não chegou de lá, mas agora ele tem que ir também a Roma. São Paulo ele tinha que passar pelos principais lugares mesmo. O que acontece é que São Paulo ele vai ter que chegar em Roma, mas só que a história aqui vai ser longa. Eu vou abreviar um pouquinho, porque depois podem reparar os detalhes. Porque agora eles estavam, né, aqueles homens todos querendo matar São Paulo. Então eles vão armar um jeito, né, uma conjuração ali para tentar realmente matar ele. Só que um rapaz, um sobrinho de São Paulo, né? Se eu não estiver enganado, olha lá. O filho da irmã de Paulo. Então, é o sobrinho. O sobrinho de São Paulo vai chegar no comandante e vai falar: olha, os judeus combinaram de pedir que faças Paulo descer amanhã ao Sinédrio. Eles vão falar que é para examinar mais minuciosamente o caso, mas não é para matá-lo. Então, o que que o comandante vai fazer? Ele vai deixar de prontidão ali, ó, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Ó, 400 homens é soldado, lanceiro, mais 70 cavaleiros, tudo para protegerem Paulo e levar até o governador. Então, São Paulo vai até Félix. Né? Então, o comandante ele é Cláudio, ele manda para Félix. E Félix vai ficar ali com São Paulo por um longo período. Né? A gente vai ver isso, né, principalmente aí no capítulo 24. Nos lembra muito a presença de São João Batista lá com Herodes. A gente sabe, Herodes gostava de ouvir João Batista. Ele não queria que João morresse. Né? A gente sabe disso. Mas também ele não teve a coragem necessária para tomar a decisão, né? E ser justo com João Batista. Aqui é a mesma coisa. Félix, ele vai passar a se interessar por São Paulo, tanto que ele fica. São Paulo vai ficar ali 2 anos, né? Tá dito lá no capítulo 24, versículo 27. Aqui no capítulo 24, ele vai contar tudo, né, diante de Félix, né? Toda a situação ele vai explicar pro pro governador. O que acontece é que depois desses 2 anos que ele fica lá, vem um outro homem para ocupar o lugar de Félix, ou seja, ele é sucedido por um tal de Pórcio Festo. E aí, o Festo vai também tentar descobrir qual que é a situação de São Paulo. Ele também não cria nenhuma rivalidade, né? Não tem ali nada contra São Paulo. Ele não entende por que ele está sendo tão perseguido. Isso no capítulo 25. Aí São Paulo vai se defender todo, né? Aí Festo fala: olha, você quer subir a Jerusalém para ser julgado lá, em minha presença e a respeito dessas coisas? Tipo, Festo ele quer: ó, vamos esclarecer então as coisas, vamos até Jerusalém. Mas São Paulo diz que não. Tá? São Paulo aqui ele já sabia que ele tinha que ir para Roma. E providencialmente ele ficou 2 anos ali na Cesareia, né? Na prisão. E agora São Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu estou diante do tribunal de César e é aqui que devo ser julgado.
Eu não pratiquei nenhum crime contra os judeus, como reconhece perfeitamente. Se eu cometi uma injustiça ou alguma coisa que mereça a morte, eu não recuso morrer. Mas, se não há nada daquilo de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo a César. E então Festo vai dizer isso para o conselho e vai deferir, né, essa apelação. A César apelaste, a César irás. Pois bem, só que antes de que isso aconteça, o rei Agripa II e a sua esposa Berenice, eles vão até Festo, né? Ali o governador, e o governador vai falar para eles a situação de São Paulo, e, e é esse capítulo 25, né? Essa segunda parte, o capítulo 26, é muito interessante, a gente não vai conseguir acabar hoje, mas eu sugiro que leiam ele mais atentamente, né? Porque o rei Agripa, ele parece ser bastante sensato, tanto que ele vai dizer assim: eu também gostaria de ouvir esse homem, eu também gostaria de ouvir São Paulo, né? Ouvir Paulo. E aí o Festo acha bom, né? Porque ele fica assim: não, é bom mesmo, porque eu tenho que escrever alguma coisa para mandar esse homem lá para César. Eu não posso mandar ele lá à toa, eu tenho que ter alguma acusação. Vamos ver o que a gente acusa ele. Acontece que o rei Agripa vai escutar todo o relato da vocação de São Paulo. Terceira vez já, né? Que São Paulo fala da vocação dele aqui. E aí ele vai dizer, olha que fantástico, no capítulo 26, versículo 28. Então Agripa disse a Paulo, e Paulo viu que ele tinha entendido tudo. Só mais um pouco, né? Ainda um pouco, e me convences a me tornar cristão. Porque São Paulo tinha dito, olha, eu não tô ficando louco, né? Festa achou que ele tava ficando louco, ele diz, eu não tô ficando louco. E aí o rei, ele não só concorda com São Paulo, como diz, olha, você está sendo tão convincente, mas tão convincente que se eu continuar te escutando um pouquinho mais, eu viro cristão. É exatamente isso. E aí São Paulo vai dizer, olha a audácia dele. Ainda um pouco ou ainda muito? Quisera Deus que não somente tu, mas todos os que me escutam hoje tornem-se como eu, com exceção dessas correntes. Olha a eloquência desse homem. Ainda pouco ou ainda muito, mas quisera Deus que não somente tu, mas todos os que me escutam. Ele estava falando ali para um povo que poderia simplesmente acabar com a raça dele, né? Eles poderiam fazer assim e condená-lo à morte, mas ele fala com a ousadia que o testemunho que ele dá é tão convincente, mas tão convincente, que o rei diz, não, eu vou me tornar cristão. E ele diz, que todos se tornem aqui e se convertam e sejam cristãos como eu, com exceção dessas correntes. Enfim, assim, o rei Agripa vai dizer a Festo, né, versículo 32, no fim do capítulo 26. Esse homem bem que podia ser posto em liberdade. Olha, esse homem bem que podia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. Como quem diz, né? Olha, depois disso tudo a gente podia soltar esse homem. Não tem motivo para ele continuar preso. Mas como ele apelou a César, ele vai ter que ir para Roma. E é isso, né? Versículo 27, ou melhor, capítulo 27, capítulo 28. Nós poderemos acabar numa próxima ocasião. São Paulo vai viajar para Roma. E nós também teremos acabado o livro dos Atos dos Apóstolos. Que testemunho fantástico! Que testemunho fantástico! E como a providência divina age em tudo isso? Porque a gente podia dizer, olha, não São Paulo, desiste de apelar para César, né? Eles vão te libertar, mas não, ele precisava ir para Roma. E toda a história vai acontecer e vai continuar acontecendo aí. Enfim, por hoje é isso. Convido a lerem e meditarem um pouquinho depois do capítulo 26, que eu achei fascinante, né? A sensatez daquele rei.
e pedir que Deus nos dê um pouco mais de coragem, um pouco mais de fibra e fortaleza para testemunharmos com a nossa vida, a nossa fé. Senhor, Deus de paz, nós te damos graças pelos desejos, pelos esforços e pelas realizações que o teu Espírito de paz tem suscitado no nosso tempo. Abre ainda mais o nosso espírito, o nosso coração às exigências concretas do amor de todos os nossos irmãos, para que possamos ser sempre mais construtores da paz. Amém. Meus irmãos, boa noite. O Senhor que nos reuniu, Ele nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.